Olá, torcedor do Auto Esporte Clube. Este é o Arquibancada Automobilista. Estamos dando sequência à série de entrevista Arquibancada Automobilista Entrevista os Vencedores. E hoje, nosso convidado foi campeão pelo Clube do Povo em 2011, da Copa Paraíba. O Auto Esporte foi campeão daquele ano e conseguiu a vaga também para disputar a Copa do Brasil. Sim, o Auto Esporte está de volta a uma competição nacional. Nosso convidado, ele, além de ter sido campeão em 2011, ele, como treinador, conquistou várias competições de base, sub-17 pelo CSP, sub-20, sub-19 pelo Botafogo, além de alguns acessos, pelo CSP, pelo Flamengo, João Pessoa, Miramar, Santa Cruz, e fez parte também da comissão campeã do Campeonato Paraibano pelo Botafogo da Paraíba em 2017, 2018 e 2019. Quando era jogador, atuou pelo Botafogo, onde foi campeão paraibano, jogou pelo Confiança, pelo Santa Cruz e também jogou pelo Auto Esporte, onde teve uma participação pelo Clube do Povo. Seja bem-vindo, Ramiro Souza. É um prazer, estar falando com vocês. Você que me fez um convite, Pronto, fiquei logo a falar do Auto Esporte um pouco, minha passagem que eu tive pelo Auto. Tive momentos maravilhosos nessa equipe e só tenho que agradecer mesmo esse Clube do Povo, chamado Clube do Povo. Eu tenho um carinho grande também por essa instituição que é a equipe do Auto Esporte. Ramiro, queria agradecer, certo, o seu convite, certo? Você ter aceito o nosso convite para participar desse momento, dessa série de entrevistas. E a primeira pergunta, Ramiro, que eu gostaria de fazer aqui a você, é em relação à questão da formação do elenco, daquele elenco de 2011, para a disputa da Copa Paraíba. Você participou da formação daquele elenco? Como foi o planejamento até o título de campeão? Nós estamos no CSP, O CSP vem de um grupo, na época, um grupo jovem, Inclusive, a Copa Paraíba, na época, era um sub-21 mesclado com alguns, se eu não estou enganado, com mais 5 atletas profissionais junto com esses atletas. O CSP já tinha uma base que já estava disputando o Paraibano. Um convite de Clécio, o presidente na época, o Clécio, conversando conosco, não só comigo, mas também com o Josivaldo, presidente do CSP, fez uma junção, de alguns atletas do CSP com aqueles também que estavam no Auto Esporte, e eu sempre falei, essa junção foi maravilhosa, onde juntamos vários garotos de idade abaixo de 20 anos e aqueles, se dizia, mais experiente, como um goleiro Ferreira, um atleta já experiente, um goleiro, a gente tinha que ter uma espinha dorsal, tínhamos Ferreira, um jogador já passando aí por várias equipes, e o CSP cedeu esses atletas, eu também tinha contrato com o CSP, Josvaldo também cedeu para a equipe do Auto Esporte, isso aí foi uma grande cartada mesmo, não só do Josivaldo, mas também do Clécio, e dos diretores que fizeram e fazem o Auto Esporte na época, e nós formamos um grupo, um elenco, conversamos com esses atletas, para que a gente pudéssemos voltar e ser campeão e colocar o Auto Esporte no ano seguinte em uma competição nacional. Falei para ele, conversamos na época, para que eles pudessem se valorizar. Eles estavam iniciando, muitos deles, 90% estavam iniciando uma carreira de profissional, e mais do que nunca uma competição dessa que ia valorizar eles sendo campeão e fazendo uma grande competição para o ano seguinte, ou alguns outros contratos que eles pudessem estar em outro clube, se valorizar nessa competição. E Deus abençoou o trabalho foi aí louvado, e com um grande título,
que eu sempre digo, só tenho que agradecer esse Clube do Povo pela oportunidade que sempre me deu quando eu tive essa oportunidade de trabalhar no autoesporte. Ramiro, você trabalhou, né, tem um histórico, né, em relação à questão com trabalhos da base, né, com jovens atletas. E queria que você ressaltasse aí a questão, o destaque, né, desses garotos aí, o trabalho na base, né, para que o Auto Esporte conseguisse ser campeão em 2011. Eu sempre, quando eu estava encerrando a minha carreira como atleta profissional, sempre falei, quando eu voltei à equipe do Botafogo, eu estava prestes a já encerrar minha carreira, já estava pensando em encerrar minha carreira, que eu estava terminando meu curso de educador físico, né, de professor, e já na minha volta ao clube do Botafogo, o pensamento já era esse, de já trabalhar na base do clube, ter a experiência de estar vivenciando as equipes profissionais, e de pronto, na época, o presidente era Nelson Lira abraçou a ideia, eu fiquei sempre auxiliando os profissionais e sendo treinador da base do clube que era o Botafogo. E graças a Deus, eu só tenho que agradecer a Deus mesmo, Marco, pelos feitos que Deus tem me dado e me deu na época. Eu tenho uma grata satisfação e agradeço a Deus todos os dias. Agora há pouco eu estava ali orando e agradecendo a Ele pelo dia, pelo momento que Ele vem nos dando. Eu tive a grata de 8 vezes uma Copa São Paulo, com um garoto jovem. Eu sou caramba, eu fico feliz demais de ter trabalhado aí com vários e vários atletas. Eu fico feliz, Marco, quando eu encontro essa garotada que foi campeão comigo aí no Auto Esporte, encontro ele na rua, encontro ele jogando aí, tem atleta jogando ainda, como o Hélio Paraíba hoje no Campinense, que a gente se encontra e, caramba, a gente bate um papo. Eu fico orgulhoso demais de ter trabalhado com essa garotada. Então, a garotada que eu vi crescer, vi o futebol crescendo no dia a dia, e eu tive essa grata mesmo, e só gratidão por ter ido 8 vezes a uma Copa São Paulo, não só com o CSP, mas também com o Botafogo, com alguns atletas também que passaram pelo Auto Esporte, estiveram junto conosco, e eu só tenho a gratidão. Tive também uma satisfação, agora há pouco já, de ser 2 vezes técnico da seleção da CUFA, né, que é a Taça das Favelas. Já tive a grata com o Emerson, que me convidou 2 vezes para ser o treinador. Fui 2 vezes como treinador da Paraíba. Fui uma vez, o ano passado, como coordenador técnico das 2 seleções, não só masculina, mas feminina. Isso aí também me orgulha de ter muitos atletas das comunidades aí, das favelas, fazendo parte também do meu currículo aí no futebol. Eu fico feliz demais de tirar esses garotos dessas comunidades e aí abraçar o futebol, que eu sempre digo a eles: aproveitem essa oportunidade, é uma oportunidade única que vocês têm na vida. E esse título aí do Auto Esporte em 2011, eu, Ramiro, até hoje eu falo, porque foi um título onde muitos não esperavam, mas o grupo que se juntou, se reuniu, fez a junção CSP Auto Esporte, se fortalecemos muito. Isso, nós sabíamos que nós tínhamos um grupo forte, jovem, mais forte, e sabendo o que queria na vida, o que queria na competição. E Deus abençoou com essa conquista em 2011, ganhamos aí uma vaga para a Copa do Brasil. Infelizmente, eu não fiquei para o ano seguinte, porque eu tinha que retornar ao CSP, o CSP já ia fazer preparação já para o ano seguinte, para o Paraibano, e Josvaldo não cedeu, mas tinham que todos entenderem, mas graças a Deus, graças ao Auto Esporte aí que nos levou e conseguimos esse título abençoado em 2011. Ramiro, você naquele ano, ali de 2011, o Auto Esporte havia vencido o campeonato estadual em 92, né? Aí ganhou o Paraibano
A2 em 2006. Inclusive, o técnico era o Washington Lobo, né? Que é o nosso próximo entrevistado. Né? Amigão. Chegou você lá no Alvirrubro, né? E batalhou, né? E conquistou esse troféu. Ramiro, como foi trabalhar, assim, tanto por parte individual, por parte da comissão técnica e com o elenco, essa questão dessa... Porque o Alto já vinha aí esses anos aí, né, sem título, né? E a torcida merecia, você como profissional merecia também, né? Os atletas também. Como foi trabalhar essa questão, o psicológico, né? O comportamento ali, tal, tendo em vista que jogos difíceis, né? Contra Souza, Botafogo, 13 ali, que vocês, né, não teve nenhum placar elástico ali, nem para um time, nem para outro. E vocês foram passando ali, né? Com na primeira fase com apenas uma única derrota, né? Que foi para o Souza, mas no mais ganhou uma vez do Botafogo, empatou outra, né? Ganhou do 13 em Campina Grande, né? Até chegaram os dois na final, né? 13, né? E o Alto Sport. Como foi trabalhar essa questão do mental mesmo, né? Com os atletas e com todos? Mas quando saiu a tabela, nós sabíamos que Botafogo, Souza, essas equipes sempre entraram para brigar mesmo por título e pela competição. Por se tratar de dar uma vaga para uma Copa do Brasil, as equipes iam se fortalecer muito. E o que nós fizemos? Fizemos essa junção, eu sempre digo, CSP e Alto Esporte. E a junção ficou forte. Nós se fortalecemos com essa junção. Pegamos o atleta do Alto Esporte, atleta do CSP, alguns atletas experientes, como eu citei, Ferreira, para que a gente se fortalecesse contra essas grandes equipes, que a gente sabia o seguinte, para que a gente pudesse chegar a uma final de competição, a gente teria que bater 13, bater Botafogo, brigar com Souza de igual para igual, e se tivéssemos de perder como nós perdemos para o Souza, mas que nós tivéssemos ainda um handicap, mesmo perdendo, ter a oportunidade e a chance de chegar na final da competição. E a gente foi trabalhando dia a dia com esse atleta. Atleta mais jovem, Marco, é o seguinte, tem hora que o atleta mais jovem não está nem aí para o que vem acontecer, para o que possa acontecer. Às vezes ele não está tão focado, o focado que eu digo não é no futebol, o focado assim, caramba, se eu fizer uma grande competição, eu vou sair, eu vou pegar um clube grande, eu vou dar uma condição boa à minha família, como eu vou depender do futebol, eu vou trabalhar muito. Às vezes o atleta jovem ainda não pensa está pensando em se divertir, em jogar na diversão, mas ainda não pensa no seu futuro. E eu sempre sou daqueles que reúne, pessoal, faz um grande campeonato, se valoriza, se tu ganha um X, o ano que vem tu valorizado, vai ter uma condição de pedir mais um pouco, tu vai ter uma condição de alguém te ver jogando bem e te levar para um outro grande centro. Eu sempre foquei nesse pensamento com esse atleta. E outra coisa que eu sempre pedi a eles, não deixe de estudar. Futebol não deu certo, tu tem aonde ser valorizado. E o conhecimento ninguém vai te tirar. Ninguém aqui na Terra tira teu conhecimento. Eu sempre peço a eles, estude, concilie as duas coisas, estudando e fazendo o futebol, isso que vocês mais gostam. E isso, eles se fortaleceram, nós concentramos para essa competição, o Alto Esporte deu a condição junto com o CSP, e nós concentrarmos, vivermos junto mesmo essa competição, e a gente foi coroado ao final dessa competição, com esse título aí, que eu sempre digo, entrou na história, depois de 19 anos, o Alto Esporte sem ter uma conquista. Eu vi naquele dia, se eu não estou enganado, é o mês de outubro para novembro, a graça, coisa linda. Se você puxar aí no YouTube aí, que as imagens não deixam Ramiro mentir, aquela arquibancada ali de trás, caramba, até agora eu até estou aqui arrepiado só de lembrar do momento quando o Van Basten fez o terceiro gol, caramba, aquela arquibancada do lado atrás daquela trava ali, foi a loucura, a torcida do Alto Esporte, o vermelhão ali subindo, aqueles
fogos, aquela fumaça vermelha subindo. Caramba, é uma emoção. Até hoje eu sinto essa emoção. E carrego para o resto da minha vida essa conquista vitoriosa que eu tive junto com esses garotos, com esses atletas que fizeram alto esporte naquele ano de 2011. Ramiro, em relação de forma mais específica, né, como você bem lembrou aí, a final, lá no Campo da Graça, né? Assim, como foi assim aqueles dias ali, como foi a preparação, né, até aquela final ali, já a da volta, né, no caso. Nós nos reunimos, né, pedi uma concentração, como a gente já vinha concentrando também, pedi que nós concentrássemos para esse jogo, os diretores deram essa condição, nós concentramos, fiz uma palestra à noite com esses atletas, fiz ver a eles que eles tinham reais condições de serem campeão dessa Copa Paraíba. E eu saí muito fortalecido naquele dia, o pré-jogo que eu digo do sábado, né, na nossa palestra que nós tivemos no hotel com esses atletas, eu saí com Deus no meu coração, que sempre eu tenho e tive naquele momento, com aquela confiança e a certeza que nós íamos ser campeões. E eu passei para esses atletas, confie, corra até o final, em nenhum momento desista dos seus objetivos. E naquele campo ali só saia mesmo depois do objetivo alcançado. E esses atletas, na nossa palestra, se reuniram, se fecharam, nós fizemos uma oração muito forte no hotel com esses atletas, se abraçamos, passamos vídeo dos familiares dele, da torcida que eles estavam acreditando neles. Isso aí realmente ficou e vai ficar na história, não só para mim, mas para esses atletas que fizeram o alto esporte nesse ano aí, dessa conquista de 2011. Ramiro, você lembrou aí essa questão da reportagem, né? Que saiu, aparece lá você dando aquele depoimento lá, a torcida no campo, tal, até porque a federação, né, reativou, né, trouxe para esse ano agora, 2026, a Copa Paraíba, né, até para dar calendário, né, e quando foi anunciado essa volta dessa Copa Paraíba, o que veio na mente, né, do torcedor automobilista foi exatamente esse título aí de 2011, né, que, né, o pessoal começa a compartilhar a reportagem e tal, né, que é bem bacana, certo? Marco, eu fiquei feliz mesmo, acho que foi ao final do ano passado, quando a federação anunciou que iria ter a Copa Paraíba. Eu lembrei automaticamente, eu disse, caramba, fiz parte fui campeão. Eu fui buscar até no YouTube, se tiver lá meu registro, eu fui lá ver de novo a história, quando saiu que ia ter novamente a Copa Paraíba. Eu disse, até eu comentando com alguns amigos, eu digo, fui campeão dessa Copa Paraíba junto com o Auto Esporte em 2011, até comentando com alguns amigos nossos. E eu fiquei feliz, a federação ter aí, já vai promover esse ano já essa Copa Paraíba, e para os clubes é muito importante. E outra, dando a vaga novamente para a Copa do Brasil. Isso aí é de fundamental importância, cabe aos clubes, que a gente sabe que quando começar a disputa vai ser uma disputa forte, porque todo mundo quer ganhar uma vaga, porque é uma vaga nacional, todos os clubes querem ganhar essa vaga, e o Auto Esporte já teve essa grande vaga, que foi campeão em 2011. Ramira, principalmente por causa do calendário, né? Assim, você comparando na época que você era jogador, né? O campeonato estadual demorava semanas, meses, né? E de uns anos para cá está cada vez mais diminuindo, né? E às vezes para um time que não tem, por exemplo, não tem a possibilidade, né? Ou a oportunidade de jogar uma Série D, né? Essas copas estaduais são importantes, até porque assim vai ter a questão de emprego para os atletas, né? Dar visibilidade para os clubes é importante, né? Ter essa. Eu sempre digo, Marcos, quanto mais ter competição, melhor ainda para o atleta. Valorização do trabalho, emprego, como você citou bem.
Porque imagina, um clube, no mínimo, vai dar emprego a 35 pessoas. Tá entendendo? De roupeiro, de cozinheira, de lavadeira, entender? Se não só é os atletas, vai dar emprego ali várias e várias pessoas. Eu fico muito feliz quando tem competições, porque muita gente só pensa que não, só é os atletas. Não, é lavadeira, é cozinheira, o pessoal do que rala lá atrás é roupeiro, é muita gente por trás que faz futebol que às vezes não é valorizado. Mas eu sempre digo, eu sempre valorizei isso. Se você aí conversar com pessoas que fazem o auto esporte, eu sentava e ia tomar café junto com o pessoal lá da cozinha, eu sento lá com ele, levo o pão, a gente conversa, até para conversar como é que eles estão, como é o dia a dia deles, para quem está precisando de alguma coisa, eu reunia com os jogadores, fulano está precisando, vamos fazer aqui isso, uma cotinha, vamos ajudar. Isso aí fortalece o grupo. E graças a Deus, eu sempre fiz isso nos clubes que eu passei. Isso aí fortalece cada dia seu grupo. Porque aí, quando você vai cobrar do atleta, lembra daquela situação que alguém estava passando, tu tem que correr mais um pouquinho, se doar mais para que a gente tenha conquista e ajudar aquela pessoa que ficou lá atrás que estava precisando. Isso aí eu sempre faço nos meus grupos que eu trabalho. Exato, Ramiro. É bem lembrado aí nesse seu pensamento aí, porque além daqueles que estão ali no campo, né, que estão ali, os 11 que estão ali, existe um grupo grande, né, que faz parte do clube também, né, que são pais, mães de família, né, enfim, é importante a gente ter esse olhar, né? Verdade. Para você ter ideia, Marco, eu tenho uma história com o Auto Esporte, seguinte, eu estava iniciando minha carreira pelo Botafogo, isso foi em 2097, eu tinha já subido para o profissional, já estava jogando, mas pouco conhecido. E em 97, a decisão Auto Esporte e Botafogo. Se você puxar, você. E eu tive a oportunidade de jogar aquele jogo. Eu estava pelo Botafogo, tive a oportunidade de jogar de zagueiro na equipe do Botafogo, que ao final do apagar das luzes, como a gente sempre fala, Bona fez aquele gol do título do Auto Esporte, que desmoronou a equipe do Botafogo, mas Foi eu fiz também dessa história aí, que o Auto Esporte foi 87. em 97, foi em 97. Eu Não, estava 87. 87, desculpa, 87. 87. 87, né? 87. Exato, foi o Uhum. gol de Bona. Foi em 87, eu fiz parte, eu estava iniciando minha carreira pela equipe Botafogo, e mais uma história pelo Auto Esporte. O Auto Esporte conseguiu tirar esse título do Botafogo na época, e eu ali, já ainda garoto, 17, 18 anos, fiz parte também dessa história aí. Bacana. Ramiro, você trabalhou, né, e teve uma participação na época que era jogador no Auto Esporte. Né? Eu queria que você contasse aí para a torcida como foi essa passagem como jogador no Auto Esporte. Quando eu falo que eu tenho um conceito, não um laço até familiar com o Auto Esporte, já vem de longas datas. Em 97, 90 não, 87, ao término da final do Botafogo, o Botafogo pegou alguns garotos, mesmo tendo jogado tudo, alguns garotos, o Botafogo dispensou, assim, os garotos que não têm ainda contrato profissional podem ir para casa. E o Auto Esporte estava fazendo treinos com o professor, até hoje, Eduardo Pimentel, e estava fazendo esses treinos na Universidade Federal. Inclusive, aí eu digo, mas eu vou no Auto Esporte. Aí fui no Auto Esporte, tinha Peco, tinha Fábio, tinha uma turma muito, Neto Dinamite, estava na época, tinha uma turma Peco, tinha uma turma boa, Sérgio, lateral esquerdo, tinha uma turma muito boa o Auto Esporte, inclusive depois eles passaram a profissional e conseguiram títulos aí pelo Auto Esporte. E eu tive uma passagem rápida, assim, comecei os treinamentos junto com o Eduardo, fiz alguns amistosos, isso aí pouca gente sabe, fiz alguns amistosos com a equipe do Auto Esporte, contra o Confiança, lá no Confiança. Eduardo Pimentel, quase todos os finais de semana, levava a equipe do Auto Esporte
a fazer jogos nos interiores. Eu ainda participei de 3, 4 jogos amistosos pelo Alto. Não cheguei a assinar, porque o Botafogo ficou sabendo, Botafogo, quando o Mauro Fernando assumiu o Botafogo, aí Mauro Fernando disse, não, senhor, volta Ramiro, volta Braz, voltou uma turma que tinha saído todo mundo para vir para o Auto Esporte. Aí o Botafogo chamou, como a gente ainda não tinha contrato, não tinha nada, eu falei com o Eduardo, rapaz, vá, volto para... Voltei para o Botafogo, terminei assinando um contrato e fiquei lá, pendurei aí muitos anos pela equipe do Botafogo. Mas eu tenho um Auto Esporte, Marco, com certeza. Tive 3 passagens como treinadores, tive essa passagem rápida, mas mesmo assim me considero que passei pelo Auto Esporte como atleta. Tive conquista pelo Auto Esporte como treinador. O ano passado, em 2025, eu fui chamado para a equipe do Auto Esporte. Sou bem sincero a você, como eu frisei a meu amiguíssimo aí, que está à frente hoje do Auto Esporte na parte do futebol. E conversei com ele e, na verdade, eu não queria ir. Eu sou bem sincero a você. O porquê não é o Auto Esporte. Eu estava fora do trabalho profissionais. Hoje eu tenho esse trabalho, realizando esse trabalho na Associação Atleta do Banco do Brasil, na ABB, João Pessoa. Hoje eu faço a coordenação da equipe da ABB, junto com o presidente Igor Vinagre, junto com ele, com a Adailton, com o Dejaí, com outros vários diretores. Eles me convidaram, hoje eu faço parte dessa coordenação do esporte. E, no momento, eu não queria ir, falei até a nosso diretor, mas, Ramiro, vem ajudar, eu digo, rapaz, eu não fiz grupo, eu não fiz o elenco, não conheço o grupo que está aí, e faltava 3 jogos, se eu não me engano, eu digo, é ruim pegar uma caminhada dessa, eu acho que faltava 3 ou era 4 jogos, e era ruim pegar dessa forma, sem trabalho, sem tempo para trabalhar, poucos jogos em cima de jogos, mas aí ele disse, Ramiro, vem embora, eu digo, eu vou ajudar o Altinho. Infelizmente, saí triste por não ter ajudado tanto como eu queria, mas esse ano, se Deus quiser, o Alto vai lutar de novo, vai brigar, vai voltar à primeira divisão, onde o Alto não pode estar saindo dessa primeira divisão, é um clube que tem que estar lá, tem essa torcida vibrante, o povo diz que a torcida do Alto é pequena, não é, quando se junta todo mundo, vai ao estádio, vibra junto, sofre junto, e eu que conheço essa torcida também do Auto Esporte, sei que ela realmente vai ao estádio e torce mesmo por essa equipe. E estou na torcida para o Auto Esporte voltar o mais rápido possível à primeira divisão e voltar lá torcendo pelo Alto, é um time também que eu gosto demais do meu coração. Ramiro, bacana. Ramiro, você já, durante a nossa entrevista, você destacou aí a questão da sua participação, né, na Taça das Favelas, né? Assim, dentro da sua experiência, trabalhando nessa parte, né, do futebol, né, nas comunidades, né, enfim, qual a importância que você observa enquanto treinador dessa iniciativa da Taça das Favelas, né, para o atleta, para a sociedade de forma geral, né, como você enxerga essa dinâmica, né, e esse estímulo, né, à Taça das Favelas? Marco, essa Taça das Favelas, muitos têm que valorizar essa taça, como Emerson, que é o gestor, o presidente, que hoje é o lutador, que rala, o que corre atrás, e faz acontecer a Taça das Favelas. Se não é ele, não acontece não, porque é um cara que trabalha de dia à noite para estar as coisas correndo bem para acontecer essa competição da Taça das Favelas. Eu que já vivenciei 3 anos essa Copa da Favela, nós saímos aí interior, olhando atletas, saímos aí bairro em bairro, dando uma olhada nos atletas, em equipe, dando uma olhada nos atletas, e nós somos muito rico mesmo, de valores de atletas para chegar ao profissional. Só basta um empurrãozinho, uma oportunidade. Eu sempre converso com eles e digo, por exemplo, o ano passado, 2 atletas nossos, nós deixamos em São Paulo para fazer avaliação.
O ano atrasado, como eu fui como atleta, 3 atletas nossos conseguiram a oportunidade para eles irem ao Cruzeiro fazer uma avaliação com um amigo nosso que jogou comigo no Botafogo, consegui com ele uma avaliação no Cruzeiro. Esse ano, alguns atletas saíram também para fazer avaliação. É uma competição de alto nível, não é fácil. Quase todas as o estádio tem representante de equipes fortíssimas, equipes, jogadores já renomados. É da comunidade, é porque eles moram na comunidade e jogaram em alguns clubes já grandes, fizeram o teste, mas eles moram na comunidade. E essa oportunidade para eles é grande e é fundamental. E eu que vivencio todos os anos construindo essas equipes junto com o Emerson, junto com outros membros da comissão, tem que valorizar, como o governo vem valorizando, como muitas outras pessoas vêm valorizando essa Taça da Favela. E o Emerson, eu sempre digo aqui, ele está sempre de parabéns pelo esforço, pela dedicação, dioturnamente, é incansável atrás de correr atrás das pessoas para valorizar essa Copa, essa Taça da Favela. E eu sempre digo a ele, eu estou junto, iniciamos junto essa empreitada, e quando ele precisar de Ramiro, o Ramiro vai estar sempre pronto para ajudar também o Emerson nessa empreitada aí da Taça Velha, porque o meu orgulho é tirar muitos desses atletas das comunidades, das favelas, e se tornar atleta profissional. É um orgulho grande mesmo. E já o Auto Esporte da base voltou essa semana passada, ao seu treinamento, né? O Robson, né? Robson. Inclusive, um sobrinho meu, eu mandei para lá, eu digo, Robson, dá uma olhada nesse sobrinho, não diz nem que me conhece, pelo amor de Deus, só olha só, vê se ele sabe jogar. E o moleque sabe jogar. O Robson disse, está sendo muito bem requisitado, um garoto de 16 anos, até encontrei com ele ontem, ele disse, tio, Robson, ninguém sabe que eu sou seu sobrinho, não. Eu digo, ainda bem, porque senão vai dizer, é sobrinho de Ramiro, não quero. Eu quero que você se dedique, se valorize por você mesmo, não, eu sou sobrinho de Ramiro, vou jogar. Não, e ninguém sabe. E graças a Deus ele está treinando muito bem, e espero que ele seja atleta do Auto Esporte. Eu vou ficar muito feliz. Bacana. É isso aí. Ramiro, nós estamos caminhando aí para o final. Então, eu acho. Pode falar. Pode falar. Agora sim. Ramiro, é o seguinte, a gente, o Auto Esporte está prestes a completar 90 anos, né? 90 anos de tradição, né? 90 anos não é um tempo de 90 dias, né? É um clube de tradição, já ganhou campeonatos estaduais 6 vezes, né? Copa Paraíba, enfim, campeonatos juniores, né? Sub-20. Já foi a Copa São Paulo, já representou a Paraíba. Exato, né? Partidas históricas aí, né? Jogou o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim, boas campanhas, né? Nessas competições nacionais, né? E que eu sempre digo... Marco, você falou em competições nacionais, Miltinho, que era o meia que jogou, Miltinho, né, que teve uma passagem muito boa pelo Auto Esporte, inclusive minha filha hoje é casada com o filho de Miltinho. Eita! Miltinho é um automobilista doente também, Miltinho, fez parte aí de grandes equipes aí do Auto Esporte, e minha filha hoje é casada com o filho dele, e hoje se encontra na Lituânia, né? Que ele hoje é atleta profissional e joga numa equipe lá na Lituânia. E ela já casou agora em dezembro e viajaram lá para a Lituânia, está na Lituânia junto com esse filho de Miltinho. E Deus abençoe, como abençoou, e eles estão muito felizes lá na Lituânia. Graças a Deus. Bacana. É isso aí, olha aí. Ramiro, é aquela situação, certo? Que eu digo aos meus convidados aqui, né, desse projeto, né, que independente de qualquer coisa, você está na história do Auto, né, com essa conquista, né, com esse título da Copa Paraíba, né, assim, a prova da sua competência, né, enquanto treinador é que nesses momentos também de dificuldade, seu nome é lembrado, certo? Né? Isso é importante a gente ressaltar isso aí.
né? Porque futebol tem essa dinâmica, né? Tem uns momentos, isso é você entende, né? Na prática aí, né? Tem os momentos bons, tem os momentos, né, de dificuldade, né? E é importante a gente ressaltar isso aí, né? E por causa disso, amigo, o senhor não está aí tá na história do Autosport, né? Tá com esse título, e é importante a gente valorizar isso aí, certo? Eu queria agradecer, Ramiro, a sua participação aqui, certo? E antes de encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para o torcedor automobilista que vai nos assistir, que está nos acompanhando, né? Enfim, o que é que a mensagem que você deixa aí para o torcedor? A minha mensagem para o torcedor do Autosport, né? Nunca deixe de acreditar nessa equipe. O Macaco Altino, como sempre eles falam, logo, logo vai estar na primeira divisão. Esse ano vai subir. Esse ano o Autosport sobe para a primeira divisão. E vamos estar juntos nessa torcida. A torcida acredita e vai a campo, prestigie essa nova equipe que vai surgir aí para disputar a segunda divisão. E vamos estar juntos. Torço demais. Vamos torcer juntos para que o Autosport volte o mais rápido possível à primeira divisão, que vai ser em 2027, em nome de Jesus. Bem, muito obrigado, Ramiro. Eu vou finalizando aqui, certo? Então, torcedor, internauta, esse foi o quarto capítulo do Arquibancada Automobilista Entrevista os Vencedores, né? Compartilha aí com os outros torcedores do Autosport, com os torcedores de outros clubes também, né? Deixa o like, né? Inscreva-se no canal, né? Que nesse projeto, né? Desse ano, nos 90 anos do Autosport, vem muita coisa boa por aí, né? E assim você fortalece cada vez mais o canal, certo? Então, Ramiro, mais uma vez, gratidão e espaço aberto. Eu só tenho que agradecer, Marcos, uma gratidão é minha, agradeço a Deus por ter feito parte dessa história do Autosport, e eu sempre agradeci e sou muito grato a Deus pelas oportunidades que me deram, e eu nunca, jamais vou esquecer. Eu só tenho gratidão e agradecer a você pelo convite, que Deus abençoe você nesse programa, que ele possa ter grandes e grandes audiências. Eu vou estar sempre acompanhando também. Um grande abraço, meu amigo, que Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe também, Ramiro. Até a próxima. Amém. Amém. Grande abraço a Joacil aí, viu, meu amigo? Joacil é meu amigão. Joacil, um grande abraço.